A implantação de um corredor exclusivo do tipo BRT elétrico é 30% mais barato do que um corredor de VLT, pois utiliza a tração elétrica e possui a mesma demanda de passageiros e proporciona a mesma requalificação urbana, com a tecnologia 100% nacional. Neste vídeo vamos conhecer os detalhes dessas duas modalidades de transporte. VLT, veículos leves sobre trilhos. Os VLTs nada mais são que os nossos antigos bondes, que foram modernizados através dos anos, tanto pelas características técnicas como pelo modelo de carroceria. No Brasil, os bondes tradicionais foram desativados sem conhecermos a sua modernização, e só recentemente passamos a ficar familiarizados com os VLTs. Nos Estados Unidos, uma tentativa de modernizar os bondes veio através do projeto Bonde PCC, a partir de 1935, quando foi projetada uma carroceria moderna, mais parecida com os ônibus da época, de forma a atrair os passageiros que estavam emigrando para o uso dos carros particulares. Na Europa, os bondes continuaram a ser utilizados, ao contrário do Brasil, e os veículos foram modernizados ao longo dos anos. Em muitos casos, com a necessidade da renovação da via permanente e a melhoria na urbanização, os VLTs foram considerados como um elemento de requalificação urbana, onde os veículos podiam trafegar em ruas particulares, sem automóveis, compartilhadas com os pedestres, criando um ambiente harmonioso e agradável. Ao mesmo tempo, os veículos passaram a ter uma tecnologia mais avançada, com um design arrojado, considerados como um meio de transporte bastante moderno. Em 1990, foi implantado um sistema de VLT experimental na cidade de Campinas, apelidado de pré-metrô, como uma extensão de 17 quilômetros, operando ao longo do leito da ferrovia existente. Porém, o sistema operou somente até 1995. O projeto do primeiro VLT eletrificado no Brasil foi implantado na cidade de Santos, em 2017, utilizando a faixa de um antigo leito de ferrovia, facilitando bastante a implantação do trajeto de São Vicente até a área do Porto, em Santos. Atualmente, esse sistema está sendo ampliado, com um ramal de 8 km para a área central da cidade de Santos. BRT Bus Rapid Transit, corredor segregado. Em muitos países onde os bondes foram praticamente erradicados, assim como no Brasil, a ideia de utilizar o ônibus em vias segregadas passou também a ser considerada, dando, de certa forma, um pouco mais de prioridade para as operações dos ônibus, independente do tráfego em geral. Os BRTs, ou Bus Rapid Transit, é a sigla que denomina a operação dos ônibus em corredores mais segregados, de forma a proporcionar um aumento de velocidade média e, consequentemente, da capacidade de transporte por hora. À medida que a capacidade de passageiros aumenta, o intervalo entre os ônibus pode ser diminuído, ou os ônibus podem ser maiores, nos modelos articulados ou biarticulados. O BRT de Curitiba, implantado em 1974, é considerado como sendo o primeiro BRT implantado no mundo. Foi projetado pelo arquiteto Jaime Lerner, prefeito de Curitiba na época, com a ideia simples, mas muito eficaz de se criar corredores exclusivos para os ônibus. O pagamento antecipado da tarifa é feito nas estações de embarque, agilizando a operação e a demanda de passageiros por hora. Em São Paulo, o primeiro corredor exclusivo foi implantado na Avenida Paz de Barros, em 1981,
sendo a primeira linha do Programa Nacional de Revitalização do Sistema de Trólebus. São 3,5 quilômetros de faixas segregadas, construídas junto ao canteiro central e com paradas exclusivas. O Plano Sistram previu a implantação de vários corredores com a mesma concepção, porém somente uma pequena parte foi construída. A maioria dos corredores da cidade de São Paulo que conhecemos hoje foram implantados com base no Plano Sistram, que previa uma malha de linhas com mais de 1.280 trólebus. Em 1987, um corredor mais sofisticado do que o corredor da Avenida Paz de Barros foi projetado para Santo Amaro, através das avenidas 9 de Julho e Avenida Santo Amaro. Desta vez, os corredores continuaram a ter a característica de serem completamente segregados do trânsito normal e com a possibilidade de ultrapassagem dos veículos nas paradas. Esse corredor foi projetado para operar exclusivamente com trólebus, mas com as mudanças políticas das administrações da prefeitura, a concepção de operação foi alterada e muitas linhas de ônibus a diesel passaram a operar, sobrepondo as linhas de trólebus. Essas alterações anularam a principal característica de se implantar um corredor eletrificado, sem poluentes, diminuindo a eficácia da operação dos trólebus e levando à sua desativação em 2003, com a reforma do corredor. Outro projeto arrojado foi concebido em 1988 pela Companhia Metropolitana de São Paulo. A ideia era conectar São Paulo às cidades do Grande ABC, Diadema, Santo André e São Bernardo do Campo, através de um corredor exclusivo, intermunicipal e eletrificado. Inicialmente pensou-se numa linha de metrô, mas pela demanda reduzida optou-se pelo projeto de um BRT eletrificado com mais de 90% das suas vias totalmente segregadas. Esse foi um projeto pioneiro, com o uso de trólebus em corredores segregados e alcançando a sua eficácia devido ao aumento da velocidade média. O projeto foi descontinuado nas várias administrações do governo do estado de São Paulo, e os veículos que operam são, em sua maioria, ônibus a diesel. O novo contrato assinado em 2023 prevê o aumento da frota de trólebus e de ônibus elétricos. Em 1999, no projeto VLP, Veículo Leve sobre Pneus, toda a extensão do corredor seria 100% segregada. Seria um corredor totalmente eletrificado. Porém, com as mudanças das administrações municipais, o projeto foi totalmente modificado e passou a operar com ônibus a diesel. Entretanto, a principal característica desse projeto foi alcançada, com o aumento da velocidade média na operação dos ônibus. E-Trol, trólebus com baterias. Com a atual tecnologia do E-Trol, que são trólebus equipados com baterias carregadas através da rede aérea, a implantação de rede aérea nas linhas e nas garagens será mais simplificada, diminuindo significativamente os custos. Este tipo de trólebus é muito utilizado no exterior, principalmente na Europa, o que propiciou a modernização dos sistemas e a ampliação das linhas, sem a necessidade de se estender às redes aéreas. A tração autônoma de emergência para trólebus não é novidade. Os 4 trólebus ingleses Bute de 1949 eram equipados com um pequeno banco de baterias e em 1954 os 50 trólebus alemães Siemens eram equipados com um pequeno gerador com um motor Volkswagen.
Uma das mais recentes experiências para o uso de baterias para ônibus elétricos foi realizada pela empresa MAN, na Alemanha, em 1970. A ideia era utilizar um trailer para as baterias que poderia ser substituído rapidamente por outro trailer, com as baterias carregadas. O tipo de baterias utilizadas na época proporcionava cerca de 2 a 3 horas de operação. Atualmente, 50 trólebus da frota de São Paulo são equipados com baterias automotivas convencionais, que proporcionam uma operação limitada a uma velocidade máxima de 20 km/h. Apesar dessa limitação, esse sistema tem sido útil para os deslocamentos curtos e para desvios de tráfegos e obras. A implantação do novo corredor ABC entre São Bernardo do Campo e São Paulo é o projeto mais esperado, pelo fato do uso de trólebus com baterias. Este corredor exclusivo terá 17,3 km de extensão e será equipado com a rede aérea e subestações, apenas no sentido de São Bernardo do Campo, onde as baterias serão carregadas, enquanto opera normalmente com passageiros. No sentido oposto, os trólebus serão tracionados pelas baterias. Nesta configuração, não será necessária a implantação de uma subestação de grande porte na garagem para carregar os 92 trólebus previstos no projeto. Este corredor substitui, com vantagem, um típico corredor de VLT. A implantação deste projeto tem um custo estimado de R$ 860 milhões. Custos de implantação: VLT versus BRT elétrico. Os especialistas preferem a opção do uso dos VLTs por causa das seguintes características: tração elétrica, alta demanda de passageiros e requalificação urbana. Os BRTs elétricos podem atender às mesmas características, com um custo bem menor. Os trólebus modernos são utilizados em projetos de revitalização urbana das áreas centrais das cidades e em corredores exclusivos. Tomando como base a primeira fase do corredor de VLT de Santos, implantado em 2017, podemos fazer a comparação dos custos. Em primeiro lugar, vamos estudar a questão de demanda de passageiros. Uma composição de VLT com 44 metros e capacidade para 400 passageiros poderá ser substituída por 2 VLTs elétricos, biarticulados, com a mesma capacidade e demanda de passageiros, com um custo menor e sem necessidade de importação. O desenho da carroceria poderá ter o mesmo estilo visual dos VLTs e poderão ter o piso rebaixado total ou elevado. Os custos para a implantação da obra viária são semelhantes para ambos os sistemas, com a construção dos corredores exclusivos, a implantação da rede aérea e a requalificação urbana. Estima-se um custo de R$ 633 milhões e 200 mil reais. Os custos adicionais estimados em 84 milhões de reais serão incluídos na complexa implantação dos trilhos da via permanente para o VLT. Cada trem de VLT importado tem um custo de aquisição estimado em 21 milhões e 500 mil reais, enquanto 2 trólebus articulados ou biarticulados poderão custar 7 milhões e 600 mil reais, 3 vezes menos. O resumo dos preços finais demonstra que a implantação da primeira fase do VLT em Santos teve um custo total atualizado estimado em R$ 1 bilhão e 190 milhões de reais
e a implantação do corredor de trólebus com bateria teria um custo estimado de 800 milhões de reais. Ou seja, 32% mais barato, com as mesmas características operacionais e ambientais e com a mesma requalificação urbana, utilizando a tecnologia da indústria nacional. Os custos operacionais dos veículos sobre pneus, em relação aos veículos sobre trilhos, serão substancialmente menores. Portanto, concluímos que os corredores de BRT elétricos são ideais para as nossas cidades, com menos investimentos públicos e incentivo à indústria nacional, proporcionando a mesma qualidade de transporte sustentável e menor custo de operação.